pelo Instagram, né? Tivemos aí semana passada a live sobre a carta aos Efésios, a armadura de Deus, e agora a gente segue para a carta aos Filipenses, é o tema de hoje. Deixa eu fixar, eu até tentei começar agora há pouco e a live caiu. Estou trocando agora. Vou colocar aqui comentário fixado, né? O tema da live de hoje é a carta aos Filipenses. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Vamos lá. Estou colocando aqui. Boa noite, meu querido. Vai enviando a live aí para seus amigos e seus conhecidos. A gente já vai começar orando já, para não ficar muito tarde. Logo, logo a gente se vê, né, Ricardo? Logo, logo a gente está se encontrando aí. Amém? Clica no aviãozinho e envia live. De repente aquilo que você está ouvindo está te abençoando e vai fazer diferença na vida de alguém. Alguém que precisa ouvir, né? Eu acredito muito. Principalmente depois que acaba a live, né? Ela fala com quem está aqui ao vivo, mas fala também com muita gente que vai ouvir depois, né? Que vai tomar conhecimento depois, vai ser abençoado depois pelo que ouviu. O tema de hoje é tão sensível para a nossa vida que eu queria que todo mundo pudesse ouvir essa palavra que vai ser liberada hoje. Amém? Vamos orar? Enquanto eu oro, o Instagram vai fazendo o trabalho de notificar todo mundo que a gente está ao vivo. Amém? Pai, eu quero te entregar esse tempo, que seja um tempo de construção, que seja um tempo de edificação, Pai, como tem sido todos esses anos de ministrações aqui pelas redes sociais. Eu te agradeço, Deus, porque o nosso coração não está nos números, o nosso coração não está em resultados aparentes, mas nós acreditamos na semente, no poder de uma semente que plantada germina e alcança. Acreditamos que corações encharcados da sua palavra podem formar filhos de Deus maduros para enfrentar qualquer tribulação, para que o evangelho avance no meio de tribulações, no meio de dificuldades, no meio de perseguições, que a tua palavra permaneça e prevaleça e alcance o coração de pessoas. Pai, eu oro especificamente por esse coração quebrantado, por esse coração quebrado que está me assistindo aqui agora. Em algum momento, esse cristão foi provado, essa fé está sendo refinada no fogo. Essa pessoa chegou até essa live de alguma forma muito fragilizada. Eu quero te pedir que a esperança e que a palavra ministrada na carta aos Filipenses também seja explanada e alcance lugar no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vinda, Gorete, que bom ter aqui você com a gente. Envie essa live aí para os seus contatos, tá? Só clicar no aviãozinho e mandar. Essa live faz muito sentido para você que vai assistir agora, mas ela também abençoa pessoas que vão assistir em outros horários, tá bom? Em outro tempo, tá? Vou começar então nosso estudo de hoje, já oramos, está abençoado o tema. O tema central, qual é o tema principal da carta aos Filipenses? O tema principal é a alegria nas tribulações. Se eu pudesse elencar uma palavra principal nessa carta, é a alegria no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da perseguição. Essa carta foi escrita no ano 61, 62 depois de Cristo. Paulo estava preso quando escreveu. Como boa parte do Novo Testamento ele escreveu preso, essa também é uma carta escrita no meio da prisão. E a palavra alegria aparece na carta aos Filipenses 16 vezes. Alegria, regozijo, né? Que nós devemos nos alegrar. A alegria do Senhor, ela aparece 16 vezes na carta aos Filipenses. Então é um tema repetitivo e não é uma alegria num lugar confortável, porque essa igreja também não foi fundada num momento confortável. Essa igreja começou num momento de tribulação, e é aí que eu quero chegar. Você sabe que o evangelho começou com os judeus, né? Jesus era um judeu, começou numa região da Ásia chamada Oriente Médio. Ali
na terra que hoje nós chamamos terra de Israel, né? Território da Judéia nos tempos de Jesus. Então o evangelho começa na Ásia, em Jerusalém. Depois alcança ali Samaria. A cidade de Filipos vai ser o primeiro lugar da Europa alcançado com o evangelho. É hoje onde seria Grécia, Macedônia. Essa região, que é Europa, é a primeira vez que o evangelho sai ali do continente entendido como asiático. E todo rompimento, todo avanço carrega consigo perseguições, tribulações, resistências, né? O reino das trevas, ele não vai... quando um exército está avançando, o outro está recuando, mas ele oferece resistência. Então, o que o apóstolo Paulo vai enfrentar como esse primeiro apóstolo desbravador, aquele que abre o campo, aquele que vai onde ninguém ainda tinha lançado nenhum fundamento, né? Ele vai pregar na cidade de Filipos, então a primeira cidade da Europa a receber o evangelho. Atos 16, versículo 9. A gente tem voltado em Atos, né? Apesar da gente estar indo para as cartas de Paulo, a gente está indo procurar em Atos, quem está acompanhando a jornada está vendo, né? Eu sempre estou voltando no contexto, né? Quem viu a carta aos Gálatas viu, né, que Gálatas não é o nome de uma igreja, são 4 cidades: Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia. 4 cidades que compõem a região da Galácia. Então, eu voltei lá em Atos e mostrei como é que foi a chegada de Paulo nessa cidade. Da mesma forma, vou voltar hoje também no momento onde a igreja dos Filipenses aí foi gerada. Com que lutas, com que dores, com que tribulações essa igreja foi gerada. Porque às vezes a gente lê tão rápido no livro de Atos, né, e não sabe que isso levou um tempo, né, para acontecer. Atos 16, eu vou ler o versículo 9, né, a voz de Jesus, né, a voz do Senhor para Paulo. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então Paulo vê um homem, né, pedindo para que ele viesse para a região da Macedônia e ajudasse. Então ele entendeu, né, que era o Espírito Santo, versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, aqui é Lucas, escritor de Atos, né, discípulo de Paulo, já escrevendo na primeira pessoa do plural, né, nós nos preparamos. Eu, Lucas, né, e Paulo, e outros, né, da companhia missionária de Paulo, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E qual é a estratégia, né? Quem são as pessoas ilustres que vão ser alcançadas ali? Quem são os primeiros convertidos dessa igreja? Versículo 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, a principal cidade daquele distrito. Então, a igreja dos Filipenses ela vai começar num lugar que é a principal cidade da Macedônia. E ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então a igreja começa num lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Numa sociedade onde a palavra de uma mulher não era valorizada, o testemunho de uma mulher não era valorizado, né? Uma igreja começar com mulheres realmente parece uma escolha sem propósito, parece que não vai ter muito futuro, mas a igreja começou assim, né? Paulo prega para mulheres, mesmo naquela sociedade onde a palavra delas não tinha relevância. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Ela já era temente a Deus. E ela era vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira. Diz o texto que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Quando você quer começar algo numa cidade, numa região, num território, é Deus que abre o coração das pessoas, né? Nós estamos começando aqui em São José dos Campos, eu também trabalhando lá em Aparecida. Tudo que o Senhor deseja fazer numa cidade começa com pessoas que Ele abre o coração. E essas pessoas que são naturais da terra, elas se conectam. O missionário não faz nada sozinho, o missionário é de fora da terra. Para ele realizar algo, Deus abre o coração de pessoas da terra para que a obra aconteça, né? E o Senhor abriu o coração dela para ela atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, então aí os filhos, né, a família, toda se converte. Ela nos convidou dizendo:
Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E ela nos convenceu, né? Então, essa igreja começa com uma mulher, uma vendedora. Olha que coisa maravilhosa. Você, mulher, você vendedora, né? Você pode abrigar a palavra de Deus, né? Você pode ser o início de alguma coisa para o reino de Deus. Também essa igreja começa com uma mulher possessa. Versículo, olha as pessoas, as ilustres pessoas que começam. Versículo 16. Certo dia, estou em Atos 16, tá, gente? Você que acompanha a gente com caneta, papel, o início da igreja dos Filipenses, tá? Indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito de adivinhação, né? Um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho de salvação. É estranho, né? Porque ela está falando a coisa certa, mas ela está falando por uma revelação de um espírito de adivinhação, um espírito maligno. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então eu posso imaginar que Paulo ouviu, né, e o conteúdo da mensagem era certo, mas o discernimento espiritual de Paulo dizia alguma coisa para ele: isso está errado. Tem alguma coisa errada aí nessa fala. Tem alguma coisa errada na fonte de onde está vindo isso. Foi por alguns dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança, olhando no versículo 19, sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos juízes, né, aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Então o evangelho, quando chega, às vezes ele causa uma perturbação. Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem roupas e fossem açoitados. A gente já falou um pouquinho da vida de Paulo, né? Um dos açoites, né, que ele levou foi aqui na fundação da igreja dos Filipenses. É por isso que ele fala, né, que ele como apóstolo trabalhou muito mais do que os demais, porque ele foi açoitado algumas vezes. Cada igreja que ele fundou tinha uma história, né? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Cárcere interior você pensa que é a prisão da prisão, tá? A masmorra debaixo de todo mundo. Dizem até que era o lugar onde as fezes de todos os prisioneiros caíam. Por volta da meia-noite. Então, tudo dando errado na fundação dessa igreja, né? Ele expulsa um demônio e é preso por isso. E está preso, é meia-noite, ele está no cárcere interior, de repente para você... Meu telefone está tocando.